Bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira. Vamos juntos navegar por momentos de reflexão na Palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. A saída, uma nova vida em Cristo. A verdade é que agora não paira nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, pois o novo princípio espiritual da vida em Cristo Jesus livra-me do velho círculo vicioso de pecado e morte. A lei jamais conseguiu produzir justiça. O fracasso sempre foi o ponto fraco da natureza humana. Mas Deus resolveu isso enviando seu próprio Filho para viver em carne humana. E, enquanto Cristo estava lidando com o pecado, Deus condenou a natureza pecaminosa. Por isso temos condições de atender às exigências da lei, pois não estamos mais vivendo de acordo com as ordens de nossa natureza pecaminosa, mas sim em obediência aos estímulos do Espírito. O homem carnal não enxerga nada além das coisas carnais, mas o homem espiritual interessa-se pelas coisas do Espírito. Para ser bem claro, a primeira atitude significa morte, a segunda significa vida e paz interior. É só isso que se deve esperar, pois a atitude carnal inevitavelmente se opõe ao propósito de Deus, não tendo condições nem desejo de seguir sua lei. As pessoas que apresentam essa atitude não têm chance de agradar a Deus. O que significa a presença de Cristo dentro de vocês? Mas vocês não são carnais, e sim espirituais, se o Espírito de Deus encontra morada em vocês. Na verdade, sobre hipótese alguma, vocês podem ser cristãos se o Espírito não está dentro de vocês. Ora, se de fato Cristo habita em vocês, sua presença significa que a natureza pecaminosa de vocês está morta, mas o Espírito vive por causa da justiça que Cristo traz consigo. Uma vez que o Espírito daquele que levantou a Cristo Jesus dentre os mortos vive dentro de vocês, através daquele mesmo Espírito Santo, ele trará nova força e vitalidade a cada um, até mesmo a seus corpos mortais, pois agora ele vive dentro de vocês. Portanto, meus irmãos, vocês podem ver que não temos obrigações para com nossa natureza carnal, nem temos de viver no nível dos instintos. Aliás, esse modo de vida com certeza leva à morte espiritual. Mas por outro lado, se mediante a obediência ao Espírito Santo eliminarem seus atos baseados no instinto, vocês viverão. Cristo vive dentro de cada um. Sigam a orientação do Espírito. Todos os que seguem a orientação do Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não devem se tornar relapsos, caindo na velha atitude escravizante do medo. Vocês foram admitidos no círculo da família de Deus e podem dizer do fundo do coração: Pai, meu Pai. O próprio Espírito confirma nossa convicção interior de que realmente somos filhos de Deus. Pense no que isto significa. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e tudo o que Cristo herda também irá nos pertencer. Sim, e se participarmos de seus sofrimentos, certamente participaremos de sua glória. A aflição atual é temporária e insignificante. A meu ver, tudo o que talvez tenhamos de sofrer agora não é nada em comparação com o futuro magnífico que Deus reservou para nós. A criação toda está em suspense, esperando a maravilhosa visão dos filhos de Deus vindo em sua plenitude. Por enquanto, o mundo da criação é incapaz de ver a realidade, não porque tenha escolhido ser cego, mas porque, no propósito de Deus, ele ficou assim limitado. Contudo, recebeu esperança. E a esperança é de que, no final, a criação inteira será resgatada da tirania, da mudança e da decadência, recebendo sua parte naquela liberdade magnífica que pode pertencer somente aos filhos de Deus.
É evidente para que todos os que têm olhos para ver que, no tempo presente, toda a vida criada geme em uma espécie de trabalho de parto universal. Também está claro que nós, que já experimentamos um antegozo do Espírito, estamos em um estado de tensão dolorosa enquanto aguardamos a redenção de nossos corpos, que significará que reconhecemos nossa plena filiação nele. Fomos salvos por essa esperança e devemos nos lembrar de que a esperança sempre significa esperar alguma coisa que ainda não vemos, pois quem espera se pode ver? Mas se esperamos algo que não podemos ver, então devemos nos preparar para aguardar pacientemente. Isso não é simples teoria. O Espírito nos ajuda a descobrir que é verdade. O Espírito também nos ajuda em nossas limitações do presente. Por exemplo, não sabemos orar como convém, mas seu Espírito dentro de nós está, de fato, orando em nosso favor naqueles anseios aflitivos que não podem se expressar por palavras. Aquele que conhece os segredos do coração compreende a intenção do Espírito que ora pelos que o amam de acordo com a vontade de Deus. Além disso, sabemos que, para aqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu plano, tudo o que acontece se encaixa em um plano voltado para o bem, pois Deus, conhecendo as coisas de antemão, escolheu-os para terem a semelhança familiar de seu filho, a fim de que ele fosse o mais velho em uma família de muitos irmãos. Ele os escolheu muito tempo atrás. Quando chegou a época, chamou-os, tornou-os justos a seus olhos e elevou-os ao esplendor da vida na qualidade de seus próprios filhos. Em Cristo, mantemos uma posição inabalável. Diante de tudo isso, que resta dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não relutou em dar seu próprio filho, mas entregou-o por todos nós, será que não podemos confiar que um Deus assim nos dará com ele tudo o que precisarmos? Quem ousaria levantar acusação contra nós que fomos escolhidos por Deus? O próprio Deus nos declarou livres de pecado. Quem está em condições de nos condenar? Só Jesus Cristo. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, reina em poder por nós e ora por nós. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Problemas? Dores ou perseguições? Falta de roupa ou de comida? Perigos de vida e apuros? Ameaças da força das armas? De fato, alguns de nós conhecem a verdade daquele texto antigo. Por amor de ti somos mortos o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Não, em todas essas coisas conquistamos uma vitória surpreendente por meio daquele que demonstrou seu amor por nós. Estou absolutamente convencido de que nem a morte, nem um mensageiro vindo do céu, nem um rei da terra, nem o que acontece hoje, nem o que poderá acontecer amanhã, nem um poder do alto, nem poder de baixo, nem qualquer outra coisa em todo o mundo de Deus possui poder para nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto que você ouviu faz parte do livro Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, uma paráfrase da carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira e este é o programa Minutos de Sabedoria.